E aí você estudou as tábuas da Suméria, que eram tábuas de argila, não é isso? Argila, é. Elas foram localizadas é, lá em Nínive, né, na biblioteca do rei assírio Assurbanipal. Foram localizadas no ano de 1849 pelo arqueólogo Austin Layard. Então foram encontradas cerca de 26 mil tábuas de argila. Nossa, é bastante coisa, hein? É, muita coisa. E aí, elas no começo não conseguiram decifrar, né, até antes de encontrarem essas tábuas, todas as inscrições cuneiformes dos sumérios, eles achavam que era um tipo de decoração, eles não imaginavam que fosse uma língua. E aí, quando eles encontram essa biblioteca, aí eles percebem que aqueles cuneiformes são um tipo de escrita. Só que eles ainda não tinham conseguido decifrar. Quando eles conseguem decifrar, aí a gente já vai passar mais um pouquinho para frente, por cerca de final do século XIX. Um professor de uma faculdade batista, Nathaniel Smith, ele começa a traduzir esses textos e aí ele começa a ver uma similaridade muito grande, né, dos textos sumérios com os textos judaico-cristãos, né, os textos da tradição judaico-cristã. E aí ele começa a falar sobre essas similaridades e aí ele é boicotado, né, que ele era professor em uma faculdade lá de Nova York, né, uma faculdade de tradição religiosa, e por trazer isso a público, ele é boicotado, aí ele é dispensado do cargo dele de professor de línguas semíticas, né, então isso foi meio que abafado na época. E aí, um século depois, aí a gente vai ter vários autores, né, falando sobre o assunto, né, vão ressaltar esse fato, né, o mais popular é o Sitchin, né, e aí vai trazer novamente, né, todas essas informações que ficaram lá na Suméria. Tá, e quais as conclusões mais interessantes que você encontrou sobre os Anunnakis, assim? Se você puder explicar da forma mais completa, assim, possível, o entendimento que você chegou dos Anunnakis seria legal, porque a gente fala muito deles aqui, Tá. aí seria legal ter uma pessoa que pesquisou, assim, a fundo. Então, os Anunnakis, se a gente pegar a tradução, de fato, se a gente desmembrar a palavra, a gente chega em várias raízes, né? Homem, voar, terra, céu, né? Que convencionou-se falar aqueles que desceram do céu à terra. Sobre Nibiru, né? Não existe menção nos textos sumérios de que eles teriam vindo de um planeta chamado Nibiru. Isso daí foi uma suposição do Sitchin, né? Que eles vieram também para extrair ouro, não necessariamente, não precisamente. Eles vieram extrair algo do solo, né? Isso está relatado nas tábuas, inclusive na tábua que explica, né, que antes de criar os homens, os deuses menores que ficavam cavando rios. Eles não estavam cavando rios, né? Eles estavam buscando alguma coisa ali debaixo da terra. E aí os deuses menores que faziam isso, e aí eles se cansaram desse trabalho, e aí os Anunnakis decidiram criar o homem. Então eles vieram extrair alguma coisa da terra, provavelmente. Agora a gente só não sabe o que foi exatamente, né? E aí falar em ouro é outra suposição do Sitchin, falar que foi para recompor a atmosfera também é outra suposição dele. E aí a grande confusão que o pessoal faz é porque tem um livro dele que é o livro Perdido de Enki. Ele não é um livro teórico, ele é um livro ficcional. Só que ele não deixou isso claro. Então as pessoas leem esse livro achando que de fato ele extraiu aquilo das tábuas. E não foi extraído de tábuas, né? Ali é um compilado das suposições dele, né? Então ele é muito criticado, mas eu acho que ele se foi errado, né, essa forma de escrever um livro em tom de teoria, sendo que não é. Mas eu acho que ele fez uma grande contribuição, sem sombra de dúvida, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? E sobre os Anunnakis, assim, não tem muito que se falar, porque se eu começar a dar detalhes, aí vai estar sendo suposições também. Então, o que eu posso falar é o que está lá nos textos sumérios, né? Pelo que eu percebi, eram seres avançados tecnologicamente e vieram extrair algo aqui da Terra. E que
de certa forma, ou eles criaram a humanidade, criaram no sentido, né, alterar o DNA, ou simplesmente ensinou a civilização, ou os dois. É isso que dá para chegar à conclusão. Falando de arqueologia, daria para provar então que eles são seres anteriores aos humanos? Os Anunnakis? É, Assim, nas tábuas, já fala. fala que antes do homem ser criado, eles já estavam aqui na Terra. Só que aí, o que acontece? Os relatos sumérios são tidos como cosmogonias. E aí, o que é a cosmogonia? É uma mentira? Não. A cosmogonia, ele é um mito que o homem antigo usa para explicar a realidade dele. Então, assim, o quão literal são os textos dos sumérios? Será que tudo é colocado como cosmogonia, mas até onde é cosmogonia, até onde é um relato histórico? Porque a gente não tem como a gente saber se ali, ainda que seja uma cosmogonia, a cosmogonia não necessariamente é uma mentira. É o meio que eles tinham para explicar a realidade. É lógico que não tem como a gente pegar e falar que 100% é uma descrição literal do que aconteceu. Mas eu acho que tem muito fundo de verdade ali. Mas e aquela parte assim que diz, né, que os Anunnakis eram seres gigantes, que eles davam um mata-leão lá num leãozinho, tratavam um leãozinho, e que tem a história de Enki, Enlil, isso aí também está nas tábuas sumérias? Então, nas descrições das tábuas, né, nas representações, eles sempre aparecem como sendo mais altos que os homens, né? Então, nas ilustrações que você tem lá, eles seriam seres de aproximadamente, sei lá, 2,5 metros, né, a 3 metros de altura. Quando você fala de referências bíblicas, falando de gigantes que habitavam a Terra, poderia ser os Anunnakis? Então, não só os Anunnakis. Aí a gente tem... E aí, cruzando tanto as informações da Bíblia quanto as informações da Suméria, né, então eu costumo fazer uma relação. Quando a gente fala de Anunnaki e esses deuses menores, que eram quem fazia o trabalho antes do homem, esses deuses menores eram chamados de Gigis. Então, assim, a gente vai ter Anunnaki, deuses menores, ou seja, inferiores hierarquicamente os Igigis. E aí a gente vai ter depois, em consequência disso, né, deles se rebelarem à criação do homem. Na Bíblia a gente vai ter os Elohim e os Benai Elohim, que são os anjos. E, coincidência ou não, os Igigis, eles se rebelam contra os Anunnakis. E os Benai Elohim, os anjos também, 1/3 se rebela, né? Então, a gente consegue traçar um paralelo e perceber que são culturas diferentes contando a mesma história. Então, os nomes vão mudar, mas a história é basicamente a mesma. E aí a gente vai ter mais na cultura bíblica, né, principalmente no livro de Noé, que é um apócrifo, uma descrição desses gigantes que habitaram a Terra no mundo antes do dilúvio, no mundo pré-diluviano. E esses gigantes, né, tá na Bíblia e tá com detalhes, com riqueza de detalhes no livro de Enoque. Quem eram eles? Eles eram o fruto da união dos Benai Elohim com as Benot Adã, né? E aí a Bíblia, né, tá lá na Bíblia está escrito da união dos Benai Elohim com as Benot Adã. Benai Elohim é nome para anjo. E Benot Adã, filhas de Adão, são as terráqueas. E aí os religiosos tentam explicar que não, que Benai Elohim, na verdade, naquele trecho está se referindo à descendência de Sete, e que as Benot Adã seria a descendência de Caim. Poxa, mas se é isso que eles queriam falar, por que não estava escrito então que era a descendência de Sete, os filhos de Sete e as filhas de Caim? Então, assim, está literal lá na Bíblia que anjos se uniram a mulheres. E dessa união, né, está em Gênesis 6:1. Dessa união nasceram os gigantes, né, os valentes da terra. E o livro de Enoque, ele dá detalhes disso.
né, de como que ocorreu esse fato, né, que esses seres tentaram dominar a Terra, né, que eles eram muito cruéis. E assim, o maior pecado desses seres teria sido passar informações de coisas que aconteciam no céu para os humanos. Mas se acontece no céu, por que a gente não pode ter acesso? Então, no céu pode, aqui não, por quê? Mas, na verdade, na minha interpretação, é que os humanos ainda não estavam preparados moralmente, já não tinham um desenvolvimento ético, moral suficiente para estar recebendo todas aquelas informações. Né? Muita tecnologia foi passada para a humanidade lá no princípio. Então, a humanidade estava recebendo muita informação, muita tecnologia de forma muito precipitada. Né? E aí, consequência disso foi o advento do dilúvio, que foi descrito aí por praticamente todas as civilizações. Né? A gente tem mais de 100 mitos, né? Mais de 100 mitologias falando sobre o dilúvio. Né? E foi a nível global, né? Não foi nível local, não. Foi nível. Inclusive, pesquisas recentes falam do impacto, né, do Dries recente, que teria ocorrido um impacto de meteoro na Terra há cerca de 13 mil anos atrás. Inclusive, é pesquisa recente, né? E, então, eles estão detectando platina em diversos locais da Terra. E platina de origem extraterrestre. E é um composto muito abundante em meteoros. Então, há uma probabilidade muito grande de que há cerca de 13 mil anos atrás a Terra foi atingida por um meteoro e isso causou um resfriamento. A gente teve uma mini era glacial na Terra e aí depois veio um aquecimento. Com o aquecimento, todo esse gelo formado derreteu, aí houve muita precipitação, que aí a água volta a entrar no ciclo, né, de chuva. E aí vieram as inundações, né? Então o nível do mar teria subido aí cerca de 40 metros. Então as faixas litorâneas foram todas cobertas nessa época.